Cada pedra viva neste lugar.
Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter tido uma semana abençoada. Que Deus possa ter vos livrado do mal. Que Deus possa ter suprido todas as necessidades e que vocês possam estar agradecidos. Mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de falar a palavra de Deus. Não está sendo um pouco difícil fazer transmissões aqui devido aos problemas que eu tive com o meu computador, mas faz parte, não é? E aquilo que Deus me inspira, eu não consigo seguir um sistema, uma rotina de transmissão, devido ao que alguns irmãos pediram para abrir um canal e falar alguma coisa. Mas aquilo que Deus tem me inspirado, tem me mostrado, eu gosto de dividir com vocês. Amém? Aquilo que eu gosto de passar, o que eu aprendo, o que eu vejo e dividir com vocês. Nada mais do que isso. Então, irmãos, eu estou aqui hoje para falar desse assunto, como vocês viram, o título é Investimentos. Só arrumar um pouquinho a tela aqui que está fora da... O título é Investimentos. Assim. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que o Mombrana falou nessa mensagem, Investimentos, pregado no dia 14 de março, melhor dizendo, 14 de março de 1964, traduzido por Goiânia. Mas antes, irmão, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, deixar alguns esclarecimentos, porque eu devo esclarecer isso. Algumas coisas que estão falando, que estão sendo faladas, que estão sendo divulgadas, a respeito mais da minha pessoa, do que eu vejo que estão falando. E então eu orei a Deus, busquei e vi que eu deveria falar isso para vocês. Primeiro, não é uma coisa assim fácil de falar, né? É aquilo como a gente fala, é o ministério do que disse me disse, não é verdade? Queria dizer algumas coisas aqui, desmentir algumas coisas que talvez vocês que me ouvem, que me conhecem, que são meus irmãos, sabem que isso não é verdade. Mas eu devo falar porque tem muita gente que pensa que isso é a verdade. Primeiro eu gostaria de fazer aqui uma defesa, não é bem uma defesa, falar minha relação com o pastor Joesley de Jundiaí. Queria deixar claro que eu não tenho nenhuma relação com ele, como alguns estão dizendo, ou estão mostrando que eu estou me filiado a ele, relacionado a ele. Né? Nós não temos nenhuma relação. Para vocês verem o cúmulo que chega do absurdo. Até hoje eu digo claramente isso, que eu nunca troquei uma palavra com ele, nunca sequer peguei o telefone e falei com ele, ouvi a voz dele, ou ele ouviu minha voz, nunca ouvi uma mensagem dele. Ele não é meu pastor, nós somos apenas irmãos em Cristo. É uma pessoa que eu admiro ele, aí que eu venho em defesa dele. Tenho sim vontade de conhecer ele, trocar umas ideias, sentar e aprender com ele, aquilo que ele tem mostrado nas transmissões dele, aquilo que vocês têm escutado. Acredito que ele tem sido muito injustiçado pelo esse ministério do que disse, me disse, não é verdade? Então eu só queria deixar isso, que nós, a princípio, nem sequer trocamos uma ideia. Eu tenho vontade sim de me sentar ao lado dele, conversar, porque eu aprendi muito com ele, gosto, admiro, e
Não sei se é para alegria de alguns ou tristeza de outros, como ele foi muito difamado, não é? Eu fui escutar as mensagens dele que me passaram e eu posso garantir com certeza que eu gostei, foi bom, é bom. Eu aconselho aqueles que estão em dúvida, vão escutar ele. E parem de falar coisas que não sabem, perguntar diretamente a ele. Mas eu tenho o desejo sim de aprender com ele, de conhecer, né? Admiro, eu e minha mãe aqui escutamos as transmissões dele de uns tempos para cá e gostamos. E eu queria desejar para ele sucesso, felicidade, paz, que Deus te abençoe, continua, tenha coragem, tenha saúde, não é? Porque eu sei as coisas que estão falando, como estão falando de mim, é isso que eu venho fazer esse esclarecimento, mas eu queria deixar isso esclarecido que nós ainda não temos nenhuma relação, nem sequer conversamos. E vocês que estão me ouvindo, vocês podem ligar para ele, conversar com ele e ele vai falar essa veracidade. Mas eu admiro ele sim, gostamos aqui, somos muito abençoados, eu e a minha mãe. Não é verdade? E outros irmãos que me comunicaram, disseram que entraram em contato com ele. Diz que é muito bom, tem um caráter excelente, que tiveram mais companheirismo com ele. Mas a princípio nós, relação nenhuma nós temos. Amém? Então, para aqueles que estão dizendo que me juntei com ele, isso é um absurdo, porque eu nunca sequer falei com ele. Então, se você ouvir daqui para frente, irmão, qualquer coisa a esse respeito, saiba, da minha boca que eu estou falando, isso é uma tremenda mentira. Uma mentira que quer talvez difamar ele, ou não sei se é por inveja, por ciúme, por recalque que alguns têm. Eu não sei. Só sei que isso é uma mentirada. Mas eu quero sim, tenho o desejo de conhecer ele pessoalmente sim. Amém? Porque nós gostamos muito dele e tem nos ajudado muito. Outra questão, irmãos, é sobre as conversas que talvez vocês ouviram a meu respeito. E eu vou esclarecer, eu queria que fosse uma vez de todas, aqueles que me conhecem, saber disso. Que ouviram dizer que eu tenho ido de casa em casa para fazer a cabeça dos irmãos, transtornar os irmãos. Isso é uma tremenda mentira. Eu nunca visitei ninguém, não fui na casa de ninguém, exceto aquela meia dúzia que são os meus irmãos e amigos que a gente tem contato. E mesmo assim, não raramente a gente faz isso. Que eu tenho ido na casa dos irmãos para tirar o meu pastor, porque eu quero ser pastor, porque eu quero ser ministro. Isso nunca passou na minha cabeça. Não tenho requisitos para isso, não quero. Sei o trabalho árduo que é, mas eu devo fazer esse esclarecimento. Isso é uma tremenda mentira. Eu não sei qual o inferno que veio da onde veio isso, né? Mas isso é uma tremenda mentira. Vocês podem constatar com os irmãos, você acaba com esse falatório mentiroso, fácil, irmão, se você tem dúvida. Basta você se perguntar, eu fui na tua casa? Eu te visitei? Eu fiz isso? Eu promovi uma revolta, alguma rebeldia, como estão me dizendo? Como eu estou sendo falado em Curitiba? Como eu estou sendo falado em São Paulo, Sorocaba? Como eu estou sendo falado aqui em Ponta Grossa? Que eu transtornei casas, que eu estou visitando irmãos, que eu me juntei com mais 2 famílias para nós tirarmos o nosso pastor, que era o pastor que eu fazia parte, e porque eu quero ser pastor. Isso é uma tremenda mentira que vocês estão ouvindo. Eu devo fazer esse esclarecimento. Eu sei que vocês não querem ouvir isso, ninguém quer, vocês estão cansados como eu estou cansado, estamos enjoados disso, mas é o que virou. Então, se vocês ouvirem qualquer mentira daqui para frente a respeito disso, qualquer falatório, você saiba que isso é uma mentira. Você pode perguntar ao meu ex-pastor se eu fiz isso, nunca fiz isso, ele vai comprovar, né? Agora, não sei de quem está saindo isso, seja irmão, ministro, pastor, esposa de pastor, filho de pastor. Quem está trazendo isso? Isso é uma tremenda mentira. Não tenho essa intenção. Nunca me juntei com 1 ou 2 famílias para tentar fazer um levante ou uma rebelião que seja. É uma vergonha isso. Não sei quem está trazendo isso. E é aquele, como eu digo, o ministério do que disse, me disse, né? Aí o daqui, de Ponta Grossa, onde eu moro, fala, ó, ele está fazendo isso lá em Curitiba. E lá em Curitiba estão dizendo, olha, ele está fazendo isso lá em São Paulo. Olha, em São Paulo ele está fazendo lá em Ponta Grossa, ele visitou tal e tal irmão, está falando nas costas do pastor, está fazendo isso. Mas nunca apareceu uma testemunha para poder dizer, bater no pé e dizer, ele fez isso porque ele foi na minha casa. Eu tô aqui para dizer a verdade. E não vai aparecer, porque eu nunca fiz isso. Então, para tristeza de alguns, essa é a verdade, né? Então, para aqueles que me consideram como amigo, como irmão, saibam que isso é uma tremenda mentira.
Outra mentira também que eu quero desmentir agora, que eu quero que seja de uma vez por todas, talvez encerrar esse assunto, que estão dizendo que eu estou dizendo, né? Como me disseram que eu estou com raiva dos pastores, sou odiador dos pastores, porque eu não sou pastor, porque eu não sou ministro. E se eu fosse um pastor, eu agiria diferente. Não, eu agiria da mesma maneira. Porque o que é errado, e o que é certo é certo. É errado aqui, é errado no céu, é errado no inferno. O que é certo aqui, é certo no céu, é certo no inferno, em qualquer lugar. Foi assim que nos ensinou o profeta, é assim que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Que é errado, que é certo. Outra coisa, uma desmentia aqui, que estão dizendo que eu estou dizendo, é referente a dízimos, que eu nunca falei isso. As pessoas que me conhecem, desde quando esse assunto foi aberto, vamos dizer assim, foi mais explanado, de uns 2 anos para cá, as pessoas que são mais próximas de mim, meus irmãos, sabem a minha posição, sabem o que eu penso, sabem o que eu creio. Mas elas não têm coragem, talvez, de perguntar para nós, perguntar para o seu pastor o que ele crê. Inventam coisas. Como eu disse, não sei de qual inferno saiu isso, de qual boca, de qual lugar, qual reduto, que estão dizendo que eu disse, e eu nunca disse isso. Nunca disse, eu quero deixar bem claro que isso é uma mentira. Se você ouvir de qualquer lugar que seja, saiba da minha boca que isso é uma mentira, eu não creio assim. Nunca criei assim, porque isso não é bíblico e não está na mensagem. Estão dizendo que eu falei referente a dízimos, que o pastor deve tirar a sua parte, que deve tirar 10% da sua parte, o dízimo do dízimo, e os 90% tem que dividir com os demais obreiros da igreja, com os demais levitas. Eu nunca falei isso, que tem que pegar e dividir. Quem falou isso entendeu errado, não sei, como eu disse, da onde saiu isso. Falei, inclusive, com o meu pastor, quando nós tivemos uma conversa de 3 horas lá na casa dele, e foi a primeira pergunta que nós conversando, ele me questionou isso, eu falei, eu nunca falei isso, falei na frente dele. Eu nunca falei isso e não penso assim. Estou dizendo para você também. Eu nunca disse que os ministérios, o pastor deve retirar 10%, nunca falei isso, e os 90% deve ser dividido entre os demais levitas na casa de Deus. Que os 90% que sobra de dízimo e oferta deve ser dividido para músico, para diácono. Nunca falei isso. O que eu defendi, e eu defendo, e estou falando mais uma vez, é que todos os levitas, todos os obreiros que trabalham na casa de Deus, eu penso, pela palavra, pela mensagem, que tem direito de receber uma ajuda, tem direito de ser participante do que entra. Como Paulo defendeu lá e disse, sou participante, eu tenho direito, e eu abri mão desse direito. Mas infelizmente nos dias que a gente está vivendo hoje, as pessoas não sabem a diferença entre direito e dever. É lamentável. E elas fazem do direito uma obrigação. Não, um direito é um direito. Se eu quiser abrir mão do direito, eu abro mão. Mas é um direito e ninguém pode me negar o meu direito. Como ninguém pode negar o teu direito dado por Jesus Cristo. Amém? Então estão dizendo que eu falei, até nos grupos aí que eu andei vendo, né? Fui até chamado de vagabundo em algumas redes sociais aí, de um grupo de jovens, porque me mostraram, eu vi, porque entenderam errado, e aquilo que entendeu errado passou errado, e passou errado, e passou errado. Dizendo que eu tenho até meus discípulos que são favoráveis a isso, e que eu disse que tem que cobrar para trabalhar na igreja. Isso é uma tremenda mentira. Como eu disse, você pode perguntar até mesmo para o meu ex-pastor, ver se eu falei isso. Ele vai comprovar. Eu não falei isso. Eu nego isso. Como eu estou negando aqui agora, dizer que é uma mentira. Eu defendo sim o direito, que é bem diferente. E como estão dizendo, forçando as pessoas, eu defendo isso de novo, abertamente. Dizendo que todo levita tem que ser voluntário. Eu concordo, tem que ser voluntário. Todos que trabalham na casa de Deus têm que ser voluntário. Inclusive o pastor deve ser um voluntário. Não é verdade? Mas como me questionaram e como eu questionei meu pastor, né, impor esse sistema voluntário que os levitas, músicos, cantores, todos os obreiros, têm que ser voluntário porque eles têm que ser voluntário. Eu falei, quando tu impõe uma coisa e tu tira o direito da pessoa, isso é escravo. Tu está fazendo ela escravo da tua vontade. Tu está forçando ela a ser voluntária. Já deixou de ser voluntário. Então a ideologia que nós temos na mensagem, irmãos, que incutiu na cabeça das pessoas é que vocês têm que trabalhar na casa de Deus, vocês têm que ser voluntário. Vocês têm que ser voluntário. Aí quando eu questionei para o meu pastor, e por que os pastores não são voluntários? Os pastores não podem ser voluntários?
Mas eles querem obrigar os membros a ser voluntário. Você já pensou uma igreja de 1.000 pessoas, 1.000 membros? Deixa o pastor fazer tudo sozinho. Se ele consegue. Aí você vai em Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 9, você vê o apóstolo Paulo falando lá que o obreiro é digno do seu salário. Que é um direito, ele está cobrando, ele dizendo, olha, ele tem o direito. Agora eu faço a pergunta para vocês pensar. O que é um obreiro? Quem é os obreiros da casa de Deus? É só o pastor que é obreiro? Aí muda o contexto. Se você me disser, Tiago, pela mensagem, pela Bíblia, só pastor é obreiro, ele que obra na casa de Deus? Então ele é digno de receber isso. Agora, se os demais não são obreiro, então você desqualifica a Bíblia, você desconsidera e deixa de lado. É só isso. Eu defendo sim, digo aqui abertamente, que todos os levitas têm parte. Como o apóstolo Paulo disse, eu tenho parte nisso aí. Ele está defendendo o jeito dele. Ele diz, eu tenho parte nisso aí. Eu tenho parte. E eu defendo que os levitas têm parte. Mas nunca defendi, não defendo, não falei e não vou falar que jamais um músico, um diácono, porteiro deve cobrar pelo seu serviço. Isso já é outro extremo e eu condeno isso. Sempre condenei. Então, a partir de hoje, se vocês ouvirem qualquer coisa daqui para frente relacionado a isso, saiba vocês que isso é uma mentira diabólica e eu não sei da onde veio isso. Da minha boca não foi, como estão dizendo que eu disse. Então, eu queria que encerrasse aqui. Ah, Tiago, tu tá brabo, tu tá pesaroso? Não, eu tô dando risada. Como eu sempre falo, eu dou risada, porque a mente das pessoas são uma coisa fértil demais. Elas imaginam coisas absurdas. Então eu tô aqui para desmentir, porque infelizmente isso acontece. Você não quer ouvir isso, tu não quer ouvir isso, eu tenho certeza. Mas eu tô aqui esclarecendo. Qualquer boca, qualquer irmão, irmã, pastor, ministro, esposa de pastor, genro de pastor, irmão de músico, não importa quem seja, que falar que eu tô falando, saiba tu que isso é uma tremenda mentira. Aí nós temos argumentos, podemos ir para a Bíblia e para a mensagem, por que eu creio assim? Como eu já falei algumas vezes. Então você vá, questione as pessoas, questione os pastores. Pode vir me questionar e perguntar, mas eu nunca falei isso. E estou aqui dizendo. Então esses grupos que estão aí, grupos de jovens, grupos de músicos, grupo de ministros, dizendo que eu falei, isso é mentira. Eu nunca falei. Eu falei sim e defendo a minha posição que todos que trabalham na casa de Deus, eu repito, merecem sim, merecem, é um direito. E ninguém tem o direito de tirar o direito. Ou encucar na cabeça deles e forçar eles a ser voluntário. Se eles precisam de ajuda para fazer uma obra e a igreja tem condições, por que não ajudar? E isso é o ponto de vista que ninguém quer sentar e questionar, ninguém quer discutir. Porque dizem, o velho sistema, que tudo é do pastor, o pastor faz o que ele quer. As pessoas têm que ser voluntárias, mas o pastor não pode ser voluntário. Isso é o ponto de vista. Então parem com isso, seja quem for, irmãos, que está falando isso, já está caindo no senso do ridículo. Já está no ridículo, porque é absurdo. É absurdo. Como eu disse, eu dou risada. Eu sento com os irmãos que me mostram e falo, eu dou risada. Não sei de onde surgiu isso. Amém? Então, é o que eu queria esclarecer, e a minha defesa também é referente ao pastor Joesley, na qual nós gostamos muito, que eu ouvi muito falar dele, fala mal, mais mal que bem, e eu fui escutar. Desde o ano passado eu tenho escutado algumas coisas, e como eu digo, para a tristeza de alguns, eu estou aqui defendendo ele. Como ele foi muito criticado, eu sei, que eu ouvi dizer que ele é um pastor que não prega, diz que não precisa mais receber dízimo. Isso é uma tremenda mentira. Se tem alguém que eu vi falar a verdade pela Bíblia e pela mensagem, é ele. Assim, por quê? Porque tá passando pelo mesmo, eu estou passando pela mesma coisa que ele passou. Então ele, né? Então eu nunca ouvi isso dele, isso é uma tremenda mentira. Ele defende sim a Bíblia e a mensagem. Isso que alguém diz que estão pregando, que ele fala que não precisa mais receber dízimo, é uma mentira de alguém maldoso para prejudicar ele. Isso é uma tremenda mentira. E se tem alguém que também crê no ministério quíntuplo, que crê num pastor, que precisa de um pastor, sou eu, dentro da Bíblia e das Escrituras. Como estão dizendo, estão dizendo que estão formando grupo, mais uma mentira, lembrei agora, que eu estou formando grupos, que eu estou tirando para formar grupos independentes onde não precisa de pastor. Não, isso é mentira. Se tem alguém que precisa de pastor, sou eu. Se tem alguém que crê no ministério quíntuplo, sou eu. Que crê na veracidade, que crê numa congregação, num corpo local, independente do número de membros, sou eu. Então, eu queria deixar claro para morrer aqui, qualquer coisa que aparecer aqui, você sabe que é uma mentira. Porque vão dizer, ele está falando. Não, não estou falando o que eu estou falando agora. Você está vendo a minha boca. Então, não estou relacionado ao pastor lá, embora, como eu disse, eu admiro e quero conhecer. Quero conhecer, mas ele não é meu pastor, tá bom?
Por enquanto ele não é, quem sabe futuro, eu não sei, Deus é que sabe. Se estão profetizando aí, eu não sei. Não é? Mas, então, eu queria deixar esse esclarecimento e ao senhor, pastor Joesley, meus coragem, fé, saúde, vigor, né, aguentar firme as coisas que estão falando, não é verdade? Porque a gente tem visto aqui, meus irmãos que a gente conversa, a gente sabe que isso é uma tremenda mentira, né? E se falarem que eu tô falando mal do senhor, eu também nunca falei isso, tá bom? Nós sabemos, eu sei que o senhor sabe que nós não estamos relacionados, mas nós admiramos o senhor, eu e a minha mãe aqui, e eu peço a Deus que continue te inspirando, te dando força para continuar, porque eu sei que não é fácil. Amém? Bom, irmãos, então vamos entrar no tema agora que eu já falei demais. Não é verdade? Eu precisava fazer esse esclarecimento. Eu convido vocês para nós lermos a escritura que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22, que fala o seguinte. E pondo-se a caminho, que fala sobre o mancebo de qualidade, que é a escritura que o Mombrana utilizou para pregar essa mensagem. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, amado Mestre, bendito Deus. No teu nome santo e eterno eu estou aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela providência, obrigado pelo alimento, obrigado pelas curas. Peço perdão pelos meus pecados e as minhas falhas. Peço que o Senhor abençoe aqueles que vão ouvir essa transmissão, que tudo possa ocorrer bem, Pai. Me ajuda a falar somente o que te agrada, somente o que está na tua palavra, Pai. Nada do que seja conveniente para mim deixa eu falar, mas que seja pura e a verdadeira palavra de ti, Senhor Jesus. Ajuda cada um que vai ouvir, que aumente a nossa fé, Pai. Tira a incredulidade, tira a dúvida, tira os péssimos hábitos, Pai. Eu peço que essa transmissão possa ocorrer bem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Bom, irmãos, o assunto que eu quero falar, como vocês viram ali, sobre investimentos. Ah, o irmão Tiago vai falar de dinheiro e tal. Não. Eu quero falar investimentos segundo a mensagem do profeta. O que ele nos alerta aqui, o que ele nos encoraja, o que ele nos pede para fazer. Resumindo, Mombrana está dizendo que Deus quer que nós façamos um seguro celestial, um seguro espiritual. Mas para que seguro? Bom, o seguro nada mais é do que uma garantia que você tem em momentos de crise. Você faz o seguro de um carro, seguro de uma casa, seguro de vida, seguro funeral, não sei. Quando acontecer um problema, uma desgraça, uma catástrofe e você não tiver condições, o seguro cobre. Não é verdade? E assim Deus, através do seu profeta, quer que nós façamos um seguro espiritual. Que em momentos de crise nós tenhamos esse consolo, essa garantia. Então, para começar, irmãos, deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Eu quero... Deixa eu só me achar aqui. Essa escritura que a gente leu, o profeta começa a dizer o que Jesus disse, que quão difícil, não impossível, difícil é um rico entrar no reino de Deus. No reino de Deus. No reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está entre vós, como disse Jesus, até mesmo entre vós. Então nós sabemos que o reino de Deus é o Espírito Santo. Não é simplesmente um lugar geográfico. Porque nós sabemos que depois da tribulação, no milênio, julgamento do trono branco, muitas pessoas vão estar na eternidade. Porque foram boas pessoas, inclusive muitos milionários, muitos ricos, sim. Então, Jesus está dizendo aqui que quão difícil é os ricos
entrar nesse reino, receber o Espírito Santo, nascer de novo. Não é verdade? Bom, como nós lemos aqui, Jesus, o jovem rico encontrou Jesus. E ele perguntou o que ele faria para ser perfeito, porque ele sabia no fundo do coração, pelo profeta, pela mensagem do profeta, que ele ainda não tinha salvação. Mas ouvindo falar de Jesus, teve a oportunidade de chegar perto dele e querer saber como ele faria. E Jesus então fez um convite para ele, que ele fizesse um investimento. Um investimento, é isso que nós queremos falar. Para que no futuro, veja que ele disse, vai dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas esse tesouro do céu não era para ser desfrutado agora. Era um seguro. Que em momento de crise, em problemas ou depois da sua morte, ele poderia colocar a mão nessa apólice de seguros, como nos explica o irmão Brana. Bom, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Então, para começar aqui, eu quero ler essa mensagem aqui com vocês. Deixa eu ver exatamente. A respeito das pessoas ricas, irmão, as escrituras nos mostram que Deus considera o crente que possui riquezas como um mordomo servindo para a glória de Deus. É assim que Deus vê. Aqueles que têm posses, que eles usam as suas posses, a sua influência, a sua riqueza, para a glória do reino de Deus, em trabalho do reino de Deus. É assim que Deus demonstra nas Escrituras. Vamos ler aqui algumas Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, fala disso. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Como é que é? Que enriqueçam em boas obras, em práticas. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Bom, o que é ser comunicável? A gente vê aqui, eu destaquei. Que você se comunique com os santos, se preocupe com teus irmãos, veja as suas necessidades, se empenha, tenha interesse em saber, tenha preocupação em saber como vai a vida do teu irmão, do teu próximo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, Deus considera que eles têm condições que sejam comunicáveis com os próximos. Veja a necessidade, vejam se precisam de alguma coisa. Claro, tudo com decência, tudo com ordem. Versículo 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E não um fundamento para cá, para o presente, para gastar aqui com as coisas dessa vida. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Veja, se não houver morrido, não tiver cansado, você vai receber a recompensa de ter feito bem. É a palavra da Bíblia. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, irmãos, essa aqui é uma escritura que mostra que Deus considera aqueles que têm posses que sejam comunicáveis, preocupados com os demais do seu corpo local, principalmente os domésticos da fé. Mas, às vezes, a gente vê que não é bem assim. Nos preocupamos mais com os outros que estão mais longe. Parece que quanto mais longe, e aos nossos olhos a gente não consegue enxergar. Como nós já participamos muito disso, ajuda monetária, ajuda financeira, assistência médica para outros ministérios, até outros países, e os nossos a gente não consegue ajudar. A gente começa a ver por que se fazia essas coisas, não é? Mas a Bíblia está nos repreendendo. Façamos aos domésticos da fé.
Filipenses, capítulo 2, versículo 4 diz: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então veja Filipenses de novo, dizendo, mostrando para a gente se preocupar com o próximo, que a nossa régua de medida, nós temos que não olhar para cima, mas olhar para baixo, que nós estamos numa posição e que a gente tem que lembrar que existem pessoas piores do que nós. Assim como aqueles que estão em cima, olhar para baixo e ver onde nós estamos. Então não é uma escada que sobe, mas sim uma escada que desce. Outra escritura. Já lemos da outra vez, que fala, Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Veja o que está dizendo aqui, do que adianta você tem condições e tu vê teu irmão em necessidade e tu simplesmente diga palavras bonitas, irmão, Deus vai te aquecer, eu sei que tu está com frio, irmão, tu está com fome, Deus vai suprir tua necessidade, irmão, tu está com calor, Deus vai te refrigerar, tu precisa fazer uma viagem, Deus vai te ajudar, e nós não fizermos, se aquilo está diante da nossa mão, nós estamos pecando, estamos fazendo errado. Nós vimos aqui essas escrituras. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque tudo isso aqui tem a ver com investimentos. Investir no reino de Deus. Eu vou chegar lá. Vamos continuar aqui. Em Filemon, versículo 1 até o versículo 8, se eu não me engano. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo da tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Veja Paulo falando de Filemon. Ouvindo da tua caridade, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Olha só, ele era comunicável, ele se preocupava com os irmãos, ele se comunicava com os irmãos na sua necessidade. No conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foram reanimados. Tem Bíblia que diz recriados, né? Então veja que Paulo está dizendo aqui por causa de ti, por causa da tua comunicação, por causa das tuas obras, por causa da tua preocupação, os ânimos dos irmãos foram reanimados, recriados, felizes, porque tu pôde ajudar, porque tu estendeu a mão no momento que eles precisavam. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, aí tu vai dizer o que isso tem a ver com investimento? Isso é aplicar no reino de Deus. Mas, quando a gente fala aplicação no reino de Deus, a primeira coisa que as pessoas perguntam é dar dinheiro. Dar de oferta, dar dízimo. Não, nós vamos ver isso aí. Isso aí é outra coisa. Nós estamos falando de investimento. Investir. Como eu falei, o que é investir? O que o Mombrano está dizendo para a gente investir? Investir num seguro espiritual. Que em momentos de crise nós possamos fazer proveito deste seguro. Se nós temos caixa neste seguro. Amém? Bom, então você vai juntando aí. O que isso tem a ver com investimento? O que é ajudar o próximo? É investir? É. Acolher o irmão? É investir no reino? É. Porque se o irmão é parte do reino, então você está investindo no reino. Não foi o que Jesus disse? Né? Quando fizestes a um destes pequeninos, fizeste a mim. Faz a eles estão precisando. E você estará fazendo a mim, estará me agradando. Você está investindo no reino de Deus. Foi o que ele disse para o jovem rico. Faça teu irmão, ajude teu irmão. E você terá um tesouro, você vai ter um investimento. Aí nós vamos falar, porque para investir tem um preço. Tem um preço, às vezes alto e às vezes baixo.
Vamos continuar lendo aqui. Em tempos de crise econômica. Eu sempre gosto dessa escritura como um momento de uma saída de uma crise econômica. É um segredo, é uma revelação, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Aqui nós conhecemos a da viúva pobre, não é? Que estava com seu filho quando Elias visitou ela. Mas vamos analisar esse quadro agora. Ela investiu no reino de Deus? Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Você já parou para pensar, irmão? No momento de crise, fazia 3 anos que não chovia, não tinha comida, porque eles viviam da agricultura, e a água, você sabe que é vida. Os animais estavam morrendo, os grãos estavam secando, já não tinha mais, não tinha pasto, não tinha comida, não tinha quase nada. Uma miséria total. Total que talvez você nem eu nunca vimos. De repente aparece um estranho, bate na casa da viúva, um homem trajados bem simples, com pele de animal, talvez sujo, barba suja. Essa mulher viúva com uma criança para sustentar. Aí de repente chega um homem lá batendo palma e diz, olha, traz um pouco de água para mim. A coisa mais preciosa que tinha naquele tempo era água. Um copo de água valia muito mais do que, sei lá, um baú de ouro, de moedas de ouro. Porque quando os recursos naturais faltam, os recursos financeiros não valem nada. Se a subsistência, as coisas básicas de sobrevivência não tem, o dinheiro não vale nada. Então quantos não pagariam por um copo de água? Para sustentar seu filho, sua filha. E você vê que chega lá, Elias chega na porta dessa viúva, e então ele diz, eu quero um pouco de água. Eu pergunto, você daria? Você daria um copo de água, tudo que você tem, para alguém que tu nem conhece? Faça essa pergunta. Você dizer, eu daria. Porque conhecendo a Escritura, você diz, se eu fosse eu, daria. Mas e hoje? Que nós ainda não estamos nessa condição, talvez não estaremos, não sei. E por que não ajudamos os nossos irmãos, então? Nós não estamos naquela condição lá, e nem você, nem tu aí é uma viúva. Tu não está naquela condição, e nem teu irmão ainda também está na condição de Elias. Tá, a situação está bem mais favorável hoje. E por que não fazemos, então? Por que não aplicamos no Evangelho? Por que não investimos no reino? Porque isso é investir no reino. Vamos continuar lendo aqui. E indo ela buscá-la, olha só, ela atendeu, ela foi buscar água. Ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Opa, a crise está feia. O homem pede água. Já não se vê chuva há 3 anos, não tem os poços praticamente seco. Agora, além de água, ele quer um pão. Vamos continuar lendo aqui. Você daria esse pão? Versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, desculpa, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Opa, você vê aqui a situação. A crise total, não tem comida, não tem aqueles que podiam pagar, que tinham acesso a esse tipo de coisa, alimento e água. De repente ela pede água, aí ela diz, agora me traz um pão. Aí depois diz, agora vai, me traz, faz um bolo. Mas um bolo você não tem em mente que é como nossos bolos hoje, tá? Bolo doce. Naquele tempo era bolo, era chamado de um pão redondo. Era um bolo, você fazia um bolo, embolava. Era um pão redondo.
Mas ele é um pouquinho mais cuidadoso, tinha essa distinção entre um pão e um bolo, tá? Se você pesquisar, você vai ver. Ele era mais acabado, ele era melhor, vamos dizer. Então você vê um homem, chega lá e pede água. Aí diz, ó, me traz um pão, ó, faz um bolo. Você vê que ele vai lá no extremo da coisa. Ele tira dela o que ela não tinha, só tem farinha. Eu mal tenho água, mal tenho para fazer um pão que já fazer um bolo. Essa era a situação. E ela tinha um filho ainda para sustentar. Eu pergunto, tu daria para alguém desconhecido, para o servo de Deus? Tu investiria no reino de Deus? E Elias fala então as palavras que a gente já conhece, não é? Não temas, faze conforme, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então você vê aqui que em momento de crise, o que ela fez? Ela não negou, ela investiu no próximo. Ela repartiu aquilo que ela não tinha com o seu próximo. Então aqui é um segredo. E a crise vai aumentar, irmãos. A coisa está vindo. E por que eu me senti inspirado de falar isso? Porque eu quero entrar num assunto aqui que nós vamos entrar agora. Fugas que eu vejo, pessoas fugas, vamos dizer, daquilo que não é bíblico. Querendo fugir da situação. E se nós atentarmos para a Bíblia e fizer o que Deus disse, Deus vai suprir as nossas necessidades. Não desejo, necessidades. Então, irmãos, nós vemos aqui que é um momento de crise. Faça para o reino de Deus, não se feche, não tranque as portas. Qual é a necessidade do próximo? Se tu tem para ajudar e ele precisa, ele é teu irmão. Ele tem a mesma necessidade que tu tem. Então isso é investir no reino de Deus. Isso é fazer um investimento. Você ajudou no teu irmão, Deus vai te ajudar. Alguém vai te ajudar. Porque é uma lei da semeadura, do colher e do plantar. E aí que é o nosso assunto. Investimentos. Não estou falando de dinheiro, estou falando de investir no reino de Deus, que é o que o irmão Brana quis trazer aqui. Quando ele pregou essa mensagem, foi numa reunião de homens de negócio, um assunto bem que eles entendiam. E o irmão Brana, então, aproveita para falar dessa mensagem, e ele começa a explanar a vida do jovem rico. E ele dá alguns exemplos na Bíblia de jovens, de homens que investiram no reino de Deus e que em momentos de crise, até mesmo após a morte, qual foi a recompensa? Por eles botarem a mão na pólice de seguro, porque eles foram prudentes e tiveram seguro no reino de Deus. E é como eu digo e volto a dizer, é o que Deus quer de nós. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Na mensagem de investimentos, o irmão Brana faz uma advertência aqui. Por que eu estou falando isso agora? Formas de ganho de dinheiro. Qual é o padrão de Deus? Que você trabalha com o suor do teu rosto, aquilo que for legal, aquilo que for correto, e Deus te abençoa. Resumindo, faz o que Deus disse, Deus te abençoa. Foge disso, tu vai receber maldição, porque já foi falado. Vamos ler então um pouco do que o irmão Brana fala. Vamos ler primeiro. Na mensagem Os Investimentos, parágrafo 27, 28 e 29. O irmão Brana fala o seguinte: não é um bom negócio jogar. Aqui ele já começa dizendo sobre o jogo. Então, se você tem o costume, irmão, jogar loteria, fazer uma raspadinha, um bolãozinho, Mega Sena, e Super Sena e não sei mais o que Sena aí que tem, para, porque isso não é de Deus. Se você faz algum bolão entre amigos para fugir da crise, não, para ganhar. Se você faz algum moai, como dizem aí, se você faz alguma coisa que conta com a sorte, que não é do teu trabalho, não é do teu suor, porque isso não é de Deus. Não vem de Deus. Você pode lucrar agora, mas ali adiante você vai pagar. E às vezes o motivo da tua bênção são essas coisas que tu está fazendo. Ah, mas está difícil. Vai ficar pior se tu não tiver fé para fazer o que Deus disse. Ele disse, eu não te desamparei, não te deixarei. Nós vimos aqui os exemplos.
É isso que Deus quer, que nós creiamos na palavra. Ah, mas eu quero ganhar. Então vamos ver aqui, junto nessa mensagem, o que Irmã Branda quer dizer. Não é bom jogar. Qualquer um sabe disso, que o jogo não é um bom negócio, porque é na base da sorte. Vamos falar de sorte. Sorte, o que é sorte? Nós vemos no Antigo Testamento que o povo judeu, eles lançavam sorte. E muitas vezes a base dessa sorte era referente ao Urim e Tumim. Mas nada mais do que um sim e não, vamos dizer assim, quando eles queriam alguma resposta divina. Então eles lançavam sorte, vamos dizer, mas isso era muito comum. Nós vemos lá que a cunha de Acã foi lançada à sorte para descobrir a família, até que chegou a Acã, na verdade, a família de Acã. Quando, para escolher o novo rei de Israel, Samuel lá fez sorte pela família, até que chegou a tribo de Benjamim. E Deus falou onde é que estava Saul, estava escondido lá nos caixotes, eu não me lembro agora como é que é. Foi lançado sorte. Então era comum o pessoal lançar esse tipo de sorte. Era uma coisa tão comum que até no Novo Testamento, quando escolheram Matias para ser apóstolo, lançaram sorte lá para quem ficava. Vamos fazer a sorte aqui para ver quem... Só que você vê que depois do Pentecoste, essa prática foi... Você não vê falar entre o povo cristão. O povo aprendeu a confiar em Deus e não lançar sorte. E você vê que muitas coisas, sorte de uma maneira errada, era condenável por Deus. Por quê? Porque lançar sorte, então você, no meio do caminho tem espíritos que fazem uma coisa, der certo, outra coisa errada. E Deus quer que a gente confie nele. Embora a palavra sorte estava presente na cultura hebraica, a aplicação da sorte no caminho de Deus era diferente. Então Deus não quer esses meios que a gente usa baseados na sorte para ganhar dinheiro. Isso o mundo faz, isso o diabo faz, isso as pessoas comuns faz. E Deus quer vencer o mundo, quer vencer o diabo no seu jeito. E o seu jeito não é esse. O caráter de Deus é de outro jeito. Deus quer vencer pelo caráter dele. E ele quer que a pessoa trabalhe, que a pessoa produza e ele abençoa. É assim que ele quer. Ele quer mostrar para o diabo e para esse mundo que a pessoa é próspera pelo meio da palavra dele. E não contando com a sorte, como eles contam aí. Cada vez que você vai pagar uma conta, faz alguma coisa, você usa a lotérica, te pergunta se você quer fazer uma fezinha, quer fazer um bolão, quer fazer isso. Isso é condenável. E a gente vê muito essa prática entre os irmãos da igreja, fazendo uns bolão, sorteio, uns consórcios entre os irmãos, um para ganhar, outro aqui, para tirar o pé da lama, para ajudar aqui, para pagar uma continha. Tá errado, irmão. Para com isso. Para. É condenável. Se isso está te prejudicando, talvez. Tu tem que ver o que está te prejudicando, que você está em um problema talvez crônico. É alguma coisa que você está fazendo, quem sabe é isso. Essa maneira de ganhar dinheiro fácil. Vamos continuar lendo aqui. Você nunca ou raramente vê um jogador 3 pontos. Um dia ele é um homem rico, olha o que ele fala. Aqui, primeiro errado, né? Rido, mas é rico. E no dia seguinte ele está pedindo esmolas. Tá vendo? Você ganha hoje, amanhã perde. É sorte. Então você depende muito da sorte ao jogar. E penso que um jogador está simplesmente vivendo na reserva do mundo. E não está olhando em frente para o futuro. Ou ele não estaria jogando. Veja, olha o que o irmão Brando está dizendo. Parágrafo 28, olha o que o irmão Brando diz. Eu não creio nestes investimentos que enriquecem da noite para o dia. Nem eu, irmão Brando. Nem eu. Nem mesmo em alguns negócios não identificados. Nem mesmo em alguns negócios não identificados. Quais são os negócios não identificados que os crentes participam hoje? Que já me ofereceram? Condenado por Deus, condenável. Por isso vão à ruína cada vez mais. Por isso vão à falência cada vez mais. Pode lucrar hoje, mas lá adiante, ou ali perto, a queda vai ser grande. Porque Deus advertiu. Pela sua palavra que nós vamos ler e pela mensagem do profeta. Não existe atalho. Não existe atalho. Vamos ler aqui. Alguém chega em algum tipo de ideia que aqui, nós temos determinada empresa aqui, ela não tem nenhum alicerce. Eu creio que um bom, saudável homem que pensa seria tolo em tentar fazer um investimento em uma companhia como aquela. Que tipo de companhia? Em um negócio não identificável. Como é que pode? Em algum negócio não identificável. Parágrafo 29. Porque eu tinha um amigo certa vez
que tentou tal coisa, e quando ele a fez, ele perdeu tudo que tinha, e perdeu todos os ganhos da sua vida. Já estava quase para aposentar. Que tristeza, não é? E ele pensou, bem, eu vou me arriscar, eu vou arriscar. Porque o homem parecia saber a respeito do que estava falando. Mas quando foi descobrir, a companhia era apenas uma companhia fantasma. É uma laranja, né? E não havia estoques nem nada. Assim o pobre sujeito perdeu tudo que possuía. Que tristeza, né? Em final de carreira, nunca mais vai juntar de novo, porque não dá mais tempo. Aquilo que levou anos, ele quis talvez multiplicar em questão de dias. Demorando, mostrando, olha, veja o que aconteceu na companhia. Mas na pressa dele, cegou ele. A ambição dele cegou o raciocínio dele para analisar as coisas e tentar ver se aquilo era firme, seguro ou não. É isso que tem acontecido. Principalmente nesses dias com os jovens, eu tenho visto. A gente não consegue mais entrar na internet para escutar hino, alguma coisa, procurar, sem que não venha uma propaganda falando de investimento, falando de dinheiro, aplique aqui, ganhe aqui, como se existisse solução milagrosa. E o profeta e a Bíblia estão dizendo, não existe. Então essas coisas que a gente vê na internet, nada mais é para enganar, vamos dizer, trouxa que nem eu e tu. Se nós não tivermos o Espírito Santo, é claro. É para pegar pessoas que são facilmente enganadas, que não lê a Bíblia, que não ouve os conselhos do profeta e cai nessas tentaçãozinhas de propaganda. Em vez de estar aqui, sobe aqui e mostra aqueles gráficos ali. E o profeta diz, não existe isso. Não existe. Se tu ganhar, tu vai perder ali adiante, porque Deus condena. Então eu quero saber, você está disposto a ouvir a palavra? É com você, é contigo. Insista, mas o Mombrand está dizendo, invista no reino de Deus. Nós vamos continuar aqui. Então vocês já viram que o profeta disse, eu não creio nisso aí, nem eu. Nem jogo de azar, nem algum jeito que você tenta fugir da situação. Tá errado, tá fora. A advertência e o conselho de Deus. Quais são as advertências e o conselho de Deus? Vamos ver aqui o que Deus fala. Vou sair fora aqui, peraí. Aí. Em Provérbios 28, 29 diz o seguinte, olha irmãos, presta bem atenção nisso aqui. Olha os conselhos e advertência de Deus. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, o que corre para ganhar logo, quer ficar rico, não ficará sem castigo, será castigado. Quer correr para enriquecer? Vai. Não quer ouvir o que está escrito aqui? Vai. Não quer usar atalho? Vai. Tu vai ser castigado. Ah, Tiago, tu está me amaldiçoando. Não, a Bíblia está dizendo, eu só estou relatando. Nós vamos falar de propaganda depois, talvez se sobrar tempo. Eu estou sendo um jornalista. Estou mostrando as vantagens e as desvantagens. Estou te mostrando a situação como ela é, a notícia como ela é. Quer enriquecer logo? Quer ganhar dinheiro rápido? Vai ser castigado. Vamos continuar lendo aqui. Provérbios 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. A riqueza, tem versões da Bíblia que diz riqueza, que procede da vaidade diminuirá. Mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Como é que é? Quem ajunta pelo trabalho terá aumento. No versículo, na parte de cima que a gente leu ali, o Provérbios 28, o homem fiel abundará em bênção. Quer ser abençoado por Deus? Seja fiel. Seja fiel à palavra, o que ele diz para fazer. E Deus garante a dele. Ah, mas eu não estou conseguindo, está difícil aprimorar minha renda, está difícil complementar minha renda, eu faço aqui, faço ali. Tu vai ser pior, vai ser pior. Se tu deve 2, tu vai dever 4. Não confia em Deus? É como nós falamos da outra vez, falando de Judas, falando de testemunho, como Jesus disse. Eu vou encontrar fé na terra? Aí eu pergunto, tu tem essa fé para confiar em Deus? Que ele disse que não te deixaria, nem te abandonaria? Mas se tu quer ser rico, aí é contigo. Nós já vamos falar agora aqui. Já vamos falar exatamente desse assunto. Deus não tem esse compromisso. Ele prometeu não te desamparar nas nossas, nem tu, nem eu, nas nossas necessidades, se formos fiéis. Ele não disse, ó, vai ser fiel e tu vai ficar rico. Não, tu vai trabalhar para isso. Vai te esforçar.
A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então qual é o segredo? Fiel, tenha foco, disciplina e trabalho duro, muito duro. Se você perguntar para qualquer um dos nossos irmãos que são abençoados materialmente, muitos irmãos são bem de vida, pergunta para eles qual é o segredo e vê se eu estou falando alguma besteira. Eles vão dizer, olha, trabalhar duro, ser fiel, ser honesto e trabalhar, baixa a cabeça, esforço, abre mão de muitas coisas, abre mão de algumas vaidades, abre mão de alguns privilégios e trabalho duro. Todos que vão dizer, até mesmo ímpios, grandes empresários que não roubaram, que não fizeram coisas ilícitas, eles vão dizer isso, ó, eu fiz isso, você se apavora. E esse é o segredo. Não existe caminho, não existe atalho. Não existe isso. Você pode confirmar com nossos irmãos e vão dizer, ó, é muito trabalho, muito esforço. Às vezes dá vontade de desistir. Mas olha onde eles chegaram hoje. É assim que funciona. Aí nós estamos vendo o conselho aqui. Quer se apressar a ficar rico? Vai ser castigado. Aí nós vamos ver por quê. Vamos ler aqui. Ah, e essa aqui é muito boa. Né? Agora nós vamos para Malaquias, porque o padrão de Deus, que eu gosto demais disso aqui, entenda isso, irmão. O padrão de Deus está no livro de Malaquias, que é a lei da semeadura, lei do plantio e da colheita. Que nós já sabemos muito, o livro de Malaquias, capítulo 13, 3, que fala sobre dízimo, mas não quero falar sobre isso. Mas você já meditou sobre isso aqui? É disso que é o coração do que eu quero falar hoje. Como é que Deus trabalha. Medita sobre isso hoje. Eu cheguei tudo aqui e vou mais, mas esse é o ponto aqui. O que Deus disse ali? Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência. Não devemos duvidar da sua providência. Está duvidando da providência de Deus, irmão? Eu pergunto. Não tem fé para crer no que Deus disse? Está duvidando que Deus é capaz de te manter? Ou tu não está satisfeito com o que Deus está te dando? E tu quer fazer algo fora da palavra para ter os privilégios desse mundo? Mas eu pergunto, se tu não tiver que usar de meios ilícitos, tu diz, eu estou numa situação ruim, mas você está plantando para depois colher dentro da palavra de Deus? Vamos ler agora aqui, exatamente agora. Trazei todos os dias, aqui é Malaquias 3, tá? A partir do versículo 10 até o 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, desculpa, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Vou repetir. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês entenderam e meditaram nessa escritura aqui? Se eu não vos abrir as janelas do céu, vamos meditar aqui. Naquele tempo, irmãos, tudo funcionava à base da agricultura, no Antigo Testamento. Pesca, pecuária. Deus está dizendo aqui, traga os dízimos da casa, seja fiel em dízimo e oferta, certo? Se eu não vos abrir a janela do céu, o que era a janela do céu? Na Bíblia fala lá, chuva. Água para tua lavoura, para o teu plantio, para o teu gado, para os teus peixes, para os teus animais, para o teu mantimento. Seja fiel. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? A gente começa a falar e a garganta começa a cansar. Ainda não estou precisando de um tratamento e cansa um pouco a garganta. Falando 1 hora já. Você plantou, olha como é que funciona com Deus. O que então é as janelas do céu? A chuva, a vida para tua lavoura, para tua pecuária, para os teus animais. O que diz ali? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril. Repreenderei o devorador. O que era o devorador dos campos? Os gafanhotos, os insetos, as pragas, os bichos, tudo que consumiu aquela tua lavoura que tu plantou. Deus disse, por causa de vocês eu vou repreender o devorador. Tá entendendo? Eu vou repreender o devorador. Para que não consuma a vide da terra nem o fruto do campo.
Você plantou. Então o que Deus está dizendo aqui? Ó? Olha, irmão, tu plantou 1 hectare de terra, tu capinou, tu tirou as pedras, tu lavrou a terra, tu plantou, tu foi fiel com Deus, Deus vai mandar chuva para tua lavoura, para aquele hectare que tu plantou, 1 hectare. Deus vai repreender as pragas e tua lavoura vai crescer num hectare. E tu vai colher 1 hectare. O esforço é teu. A bênção de Deus é que ninguém vai tocar na tua lavoura e ele vai mandar os recursos naturais que tu precisa. Mas o que se prega? Aí entra a teoria da prosperidade, que eu condeno, e eu condeno isso que está dentro das igrejas, principalmente dentro da mensagem. Deus está dizendo, tu plantou 1 hectare, tu vai colher 1 hectare. Mas o que a teoria da prosperidade faz? Diz que tu vai plantar 1 hectare e tu vai colher 2 hectares. Isso não existe. Se tu for fiel no bênção, no dízimo, na oferta. Ah, eu ganho um salário tanto. Tu trabalha para aquilo, para ganhar aquele salário, tu não vai colher um salário maior. Isso não existe. Deus não é assim. Deus vai te abençoar no teu esforço. Se tu quer colher 2, 3 hectares, tu vai plantar 2 e 3 hectares. Tu vai ter mais esforço. Se tu quer ganhar mais na vida, tu vai estudar, tu vai fazer curso, tu vai dedicar, tu vai ter foco e Deus vai abrir caminho para que tu possa colher do teu trabalho. Agora você não vai plantar 1 hectare e colher 3. Tu não vai se esforçar para ganhar, no plantio de Deus, para ganhar R$2.000 e quer que Deus, depois de um certo tempo, a curto espaço de tempo, Deus te dê R$10.000. Isso não existe. Tu vai estudar, vai buscar, vai te dedicar e Deus vai te abençoar no teu esforço. Isso é que Deus está dizendo aqui em Malaquias. Ó, quer mais hectare, quer mais plantio? Vai plantar, vai cavar, vai lutar, vai se esforçar. Porque existe um plantio e existe uma colheita. E o plantio até a colheita tem um processo, tem um caminho a ser feito, tem um estágio a ser feito. Isso não é de um dia para o outro. Por isso que se apressa vai ser castigado. Ah, mas não é assim. Então é o seguinte, olha como era antigamente para te colher uma lavoura, 1 hectare de soja, de aipim, de beterraba, de alface, sei lá, de grão. Hoje não, para acelerar o processo, bota pesticida, bota fungicida, bota isso, bota aquilo outro. Acelera, mas os resultados que a gente sabe, tudo híbrido, tudo. Você quer acelerar teu processo também? Faça isso. Acelere, se não for pelos caminhos corretos, e tu vai ver que tu vai ser castigado, tu vai ser amaldiçoado. Lá na frente tu vai ser. Ah, mas o ímpio prospera, o ímpio dá aquilo outro. Tu tem olhado para onde ele vai parar? E é isso. Vamos por partes, tá bom? Senão eu me perco aqui. Então você entendeu como é que funciona com Deus? Planta 1 hectare, tu vai colher 1 hectare. Ah, senhor, mas eu quero colher 5 hectares. Então vai plantar 5 hectares, meu filho. Ah, senhor, eu quero ganhar bem, eu quero ganhar R$10.000, R$15.000. Você vai estudar, vai te dedicar. Vai, desde a tua juventude, você vai chegar lá naquele determinado ponto, com trabalho, esforço duro, como eu falei dos irmãos, você vai colher aquilo lá. Ah, mas eu quero colher agora. Não existe. Tu tem que plantar, meu filho. Tu tem que plantar. Tu é novo. Vou falar aí onde a gente vai entrar agora, do jovem rico, né? Deu para entender agora? Deus disse. Deus é assim, tu planta 1 hectare, tu vai colher 1 hectare. Ele vai mandar abrir as janelas do céu, a chuva, e vai repreender o devorador. Era assim na agricultura. Agora você traz para o nosso meio a mesma coisa. Só que tem gente, irmãos, que não se esforça. Ele não quer, ele quer aquela vida, ele quer 1 hectare só. Então tá bom para ele colher 1 hectare. Deus vai abençoar naquele 1 hectare. Ele não quer ter uma vida regalada, ele não quer muitos patrimônios, ele não quer muitos bens, ele não quer correr atrás. Tá bom. Isso não quer dizer que ele não é abençoado, ele é abençoado. Então você vê que Deus está falando aqui dos dízimos e... Vou falar de oferta alçada. Dos teus dízimos. É para te abençoar na tua caminhada aqui. Mas o nosso assunto é aqui, ó. É investimento. Que é para um seguro no dia de necessidade. Que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é para o teu suprimento diário. Você está entendendo? Que Deus disse, eu vou abençoar tua lavoura, eu vou abençoar teu pão, para que tu tenha sustento. Mas o irmão Brana e Deus está nos convidando a fazer um investimento. Um investimento. Que não tem nada a ver com isso aqui. Tá entendendo? Então, qual é o segredo? Plantou 1 hectare, tu vai colher 1 hectare. Ah, eu quero colher 3. Então, tu vai plantar 3. Deus vai mandar chuva para 3. Ah, mas eu quero colher 5. Então, tu planta 5 hectares. Deus vai mandar chuva para 5 hectares. Vai repreender os devoradores dos 5 hectares e tu vai colher os 5 hectares. Mas o teu esforço é teu. O trabalho é contigo. Deus nunca disse, planta 1 e colhe 5, vou te abençoar nas riquezas. Não, isso não é com Deus.
Você entender agora que se apressa para enriquecer? Deus não está dizendo, isso não é comigo. Essa teoria da prosperidade que invadiu as igrejas da mensagem, que estão se perdendo para a ganância, isso não existe. Não existe. Não tem palavra para isso, não tem mensagem. Tem sim um plantio, tem uma semeadura e uma colheita. Vamos continuar lendo aqui se tem mais alguma coisa. Bom, o que o Mombrano nos mostra então aqui? Deixa eu ver aqui. Só deixa eu me achar aqui. Exatamente. O Mombrano nos mostra aqui, irmãos, que é melhor, então, quando a gente vai fazer um investimento, nós vamos entrar no assunto de investimento agora. Ninguém faz um investimento, irmão, se não tem para investir. Quem coloca e aplica algo que faz falta é loucura. É loucura. Que o investimento, que o Mombrano nos mostra que a melhor forma de investir é mandar o dinheiro em circulação e não deixar parado. E aí ele fala da parábola dos talentos em Mateus 25. É aquele que ganhou 5 talentos, que ganhou 3, que ganhou 1. Que ganhou 1 enterrou, não rendeu. Ali tem várias coisas. Fala de fé, fala de teu dom, fala de muitas coisas. E o Mombrana usa aqui pro sentido financeiro também. Natural. Bom, então aquilo que Deus te deu, se tu não investir, não colocar, tu não vai ter retorno um dia. E Deus vai cobrar aquilo que ele colocou na tua mão. Bom, vamos ler aqui. O Mombrana disse que a melhor coisa é manter o dinheiro em circulação e não deixar parado. É melhor tê-lo em circulação, como o Senhor disse certa vez. Ele deu tantos talentos para tantos e tais, então ele fizeram investimento com isso. E aqueles que fizeram um bom seguro investimento, ele lhes deu lucro. Mas quando aquele homem disse, eu apenas o guardei, eu não quis arriscar, eu o coloquei no meu bolso, eu enterrei em algum lugar. Então ele tomou o que ele havia lhe dado e deu àquele que havia tirado mais lucros, que o colocou em bons investimentos. Essa é a maneira do nosso Senhor fazer as coisas. Então qual é que é a maneira de fazer as coisas? Manter o dinheiro em o rendimento de circulação, vai te render juros alguma coisa. Agora, tem gente que não quer viver uma vida simples, uma vida calma. Deus está abençoando naquilo ali, não tem nada de errado. O problema é que a gente aprendeu a olhar que o irmão é abençoado pelo que ele tem e não pelo aquilo que ele não tem necessidade. Olha ver se ele tem falta de alguma coisa. Não. Deus está abençoando ele, está sendo fiel, mas ele não quer plantar mais do que 1 hectare, 2 hectares. Se ele quer plantar só meio hectare, para ele tá bom. Não tem nada de errado nisso. Deus está abençoando aquele meio hectare. Vê se ele tem falta de alguma coisa. Vê se ele tem necessidade de alguma coisa. Vê se ele pede emprestado para alguém. Vê se ele fica devendo para alguém. Não, ele é pobre, mas ele não tem necessidade. Ele nunca correu atrás. Ele disse, eu não quero estudar, não quero me dedicar mais, não quero ter uma formação mais. Eu quero, tá bom, minha vida, Deus me deu isso aqui. E Deus está mandando chuva ali para ele, repreendendo o devorador. E ele está feliz com a família dele. Entendeu? É quanto você quer. Mas se você vir pelo caminho que a gente já leu ali, Deus vai mandar chuva e vai mandar e repreender o devorador para que você colha aquilo. Mas tem um processo que demora um tempo. Tá entendendo? Não existe mágica. Qualquer um que pregue, seja ministro, seja pastor. Já vão dizer, tá falando mal dos pastores. Não tô. Mas que ensina isso, isso é heresia. Você não existe, você é... Estamos vendo aqui, não é palavra, não é mensagem. Se isso fosse ensinado, muitos problemas seriam evitados. Agora, a lei da semeadura. Como nós vimos, existe um plantio, existe uma colheita. Existe um plantio, existe um processo para crescimento até colher. Quanto tempo demora? Sol, chuva, poda, manter os bichos longe. Não é verdade? Aí o Mombrana diz assim, nessa mensagem, os investimentos, parágrafo 34, para que você entenda. Agora estamos falando essa noite na escritura de um jovem rapaz hebreu, o jovem rico, que era um tipo de sujeito rico. Ele deve ter vindo de um bom e verdadeiro lar, sem dúvida. Seu testemunho mostrou que ele tinha vindo de um bom lar. Ele foi chamado na Bíblia o jovem rico. Olha o profeta dizendo, eu vou mudar isto esta noite, só um pouquinho, dizendo, o rico jovem de negócio.
O rico jovem de negócio. Porque ele tinha um negócio e ele estava interessado em negócios. E sem dúvida seu pai... Olha que bonito isso aqui. Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Vamos meditar nisso aqui. Vamos meditar nisso aqui. E sem dúvida seu pai havia sido um grande e bem-sucedido homem de negócios, ou ele provavelmente não teria o que tinha, porém ele foi criado para ser um homem de negócio. Repetindo, sem dúvida seu pai havia sido um grande e bem-sucedido homem de negócios, ou ele provavelmente não teria o que tinha. Por que provavelmente ele não teria o que tinha? Porque ele era jovem. Ele era muito jovem para ter a fortuna que ele tem. Tá conseguindo entender? Porque existe um plantio, existe uma colheita. E ele plantar até colher tem um processo, um tempo. Como é que um jovem hoje, vocês jovens da mensagem, isso deveria ser falado, né? Você quer ficar rico logo com as propagandas e você fica doido correndo e buscando? Só tem 3 maneiras de você ficar bem sucedido, rico na sua juventude. Primeiro, você herda do seu pai, da sua família. Meio legal. Segundo, você rouba. Ou terceiro, você usa de algum meio ilícito. Faz nota fiscal, faz aqui, faz laranja, lavar dinheiro, faz alguma coisa para que você adquira tudo isso em pouco tempo. Por quê? Porque existe uma lei de plantio e de colheita. Um jovem que está começando a vida, saiu dos seus estudos, vamos dizer, está começando seus estudos, não entende nada de plantio, não entende nada do mercado de trabalho, não entende as falcatruas que tem, não entende a dificuldade que tem. De repente, em 2, 3 anos, 5 anos, ele já é rico, uma fortuna. Ele tem um aprendizado para aprender para chegar até lá. Você acha que ele aprende isso tudo rápido? Então você já vê que ele usou de algum meio ilícito para chegar até lá. Se ele não herdou de pai e de mãe, ou ele recebeu de algum amigo, que é menos provável, uma fortuna. Quem é que estaria dando uma fortuna para um amigo? Eu não conheço ninguém. Se alguém conhece, fala para mim. Ganhou algum testamento de algum amigo? Então, ou ele roubou, ou usou meio ilícito. De alguma maneira ilegal, pela Bíblia principalmente, e pela lei dos homens. Ele usou um atalho. Porque é a mesma coisa na agricultura. Um jovem que nem conhece, ele está começando a trabalhar. Larga ele no campo, ele tem que aprender a capinar, ele tem que aprender das estações, de chuva, de sol, de semente. Não é verdade? Cultivar a terra. Aí depois que ele tem a experiência, sabe, quando ele vai plantar, quando ele vai vender, questão de mercado, questão de negócio, para ele começar a lucrar, ele tem que passar por todas essas etapas de conhecimento. Tu acha que em pouco tempo ele fica rico? É isso que o Mumbrand está dizendo aqui, ó. Provavelmente não seria. Foi o pai dele que era um grande homem de negócio. E aquilo passou para ele. Porque na idade dele, ainda mais naquele tempo, ele não teria o que ele tem. Porque existe uma lei da semeadura, plantio e colheita. Então você veja bem, você quer colher 1 hectare, você planta 1 hectare. Agora você quer mais e mais e mais, vai ter que plantar mais, vai ter que tirar o lucro, vai ter que tirar os custos, aquilo que sobrou, você vai ter que estar investindo. Tira o custo, tira o lucro, investe para poder ficar rico. Quanto tempo demora? Volto a dizer, pergunta para os nossos irmãos ou alguns empresários bem-sucedidos e pergunta qual foi o segredo. Quanto tempo ele levou para adquirir a fortuna dele se ele começou do zero? Tu acha que na juventude dele ele conseguiu tudo isso? Você não vai encontrar um jovem que usou dos meios legais, que começou do zero, ser rico. Eu não conheço ninguém. Ah, mas ele ganhou na Mega Sena e tal, mas nós já vimos que jogo de azar é condenável por Deus. Que aí vai. Lá adiante tu vai ver o futuro. Vai, Deus está dizendo, tu vai ser castigado. Eu condenei o jogo de azar, vai. Quer fazer uma fezinha, como falo? Vai fundo. Seja feliz. Mas não reclama depois. Tu foi advertido. Quer usar de meios ilícitos, meios imorais? Vai, segue teu caminho, vai em paz. Mas ali adiante tu vai ver a queda e aqueles que vão olhar vão dizer, eu já sabia, a Bíblia está dizendo. Então, você não vai encontrar um jovem rico hoje, seja dentro da mensagem, bem-sucedido, porque ele tem todo esse conhecimento da profissão dele, para ele começar a ganhar, aí ele começar a ver o mercado de trabalho, como é que funciona a questão, como é que funciona o trabalho dele, como é que funciona os prejuízos. E ele vai apanhar muitas vezes, vai perder muitas vezes, que é normal. Que a gente só cresce caindo, apanhando. Essa é a realidade de tudo. Você acha que em pouco tempo ele ia conseguir tudo isso? Não. Por isso que o Mumbrand está dizendo aqui, ó, provavelmente não teria isso. Porque o pai dele foi um jovem, foi um grande homem de negócio. E passou a fortuna para ele. Você entende? Não existe atalho, irmão. Bota na tua cabeça. Se você quer atalho,
nessa mensagem não tem lugar para ti. E você já deixou Jesus Cristo há muito tempo. Esquece. Não estou dizendo que você não vai ser bem de vida e deve lutar. Como os jovens que estão estudando, estão buscando, eu admiro. Faça isso, é o caminho correto. Mas não tenta lucrar rápido, porque tu não vai conseguir. E se tu cair na tentação de sair da palavra, tu vai ser amaldiçoado. Vamos continuar lendo aqui. Bom, já entendemos como é que funciona com Deus, não é? O que é abrir a janela do céu, o que é repreender o devorador. É no teu esforço. Tu vai fazer o esforço, não é Deus que vai fazer o esforço para nós. Se eu quero ganhar mais, se eu quero ser bem sucedido materialmente, vai atrás, vai trabalhar, baixa a cabeça e vai. Seja fiel com Deus e Deus vai garantir que Ele vai afastar os inimigos, que eu possa usufruir do meu esforço. Mas eu não vou obter mais além do meu esforço. Isso não é assim que funciona com Deus. Vamos ler aqui, que eu botei. Planejar, poupar, investir e aplicar. Planejar, poupar, investir e aplicar. Ah, Tiago, tu quer falar de negócio, de investimento? Eu estou falando da mensagem. O que o Mombrano nos aconselha? Vamos ler aqui. Investir e aplicar no reino de Deus, que é o nosso assunto aqui. Fazer um seguro espiritual, que é o que o Mombrano está dizendo. Você quer investir tanto no teu corpo, né, com as tuas vaidades, para ficar mais bonito, mais elegante. Tu quer investir na tua casa, tu quer investir no teu carro, tu quer investir... Mas e no investimento no reino de Deus? Provavelmente você vai dizer, eu estou investindo no reino de Deus, eu estou dando meu dízimo e oferta. Não. Isso é para te manter no teu dia a dia. Isso é para Deus te abençoar aqui. Eu quero saber do futuro eterno, como é que tá. Mas o que eu devo fazer no Monte Tiago? Nós vamos ver agora as formas de aplicação no reino de Deus. Como é que eu invisto? E aqui o Mombrano dá 2 exemplos, que é Paulo, que investiu no reino de Deus, e o jovem rico, que investiu na sua vida. E que investimento tem riscos. Mas o que é investir no reino de Deus, então? Ele dá o exemplo que Paulo investiu no reino de Deus. O jovem rico investiu na sua vida. Quando Jesus convidou ele para fazer um investimento, ele achou o preço muito caro. Ele disse, não vou investir no reino de Deus, então. Não vale a pena. Porque se é para mim viver esse tipo de vida, eu não quero, não vou investir. Mas Jesus estava dizendo, tu vai ter um seguro depois. Eu disse, não quero. Não quero perder os prazeres aqui, eu quero continuar aqui, mas tu não quer investir, caso tu morra, aconteça alguma coisa. Não. Se é para me perder, eu não quero. Não me importo com meus irmãos, não me importo com um parente, o problema é deles. Eles não são fiel com Deus, estão passando necessidade. É assim que alguns pensam, né? Pecaram mesmo, então eu não vou ajudar. O jovem rico pensou assim. Qual foi o resultado? Pensa. É Bíblia. Eu não estou dizendo para te pegar dinheiro, os irmãos que ir lá e pagar. Não estou falando isso. Estou falando para te investir o teu seguro. Mas o que é investir no reino de Deus, então? Irmãos, existe um investimento no reino de Deus. Primeiro, você pode investir no evangelismo. Para propagar a mensagem para alguém vai ouvir. Você pode investir em ofertando a tua igreja, seja diferente tipo de oferta, tempo, dinheiro, um trabalho, ajuda os necessitados. Existem várias ofertas que tu pode fazer para a igreja. Eu vou investir olha, eu trabalho tanto aqui, eu nunca fiz para a igreja, agora eu vou ofertar meu tempo. Tu está investindo no reino de Deus. Tu está garantido que alguém está sendo abençoado com a tua ajuda. Eu vou investir no meu trabalho, a igreja está precisando de uma reforma aqui, eu vou ajudar a pintar. Eu conheço de pintura, eu vou ofertar meu tempo, meu dom de pintura. Eu vou ofertar meu dom aqui de pedreiro, eu vou ofertar meu dom de eletricista. A igreja está precisando, não temos... Para que eu vou pagar se eu posso... Eu vou investir no reino para que eu tenha uma iluminação melhor. Tudo isso é investir no reino de Deus. Eu posso ajudar o meu irmão que está precisando para ir para a igreja, para a vida dele. Eu sei que ele está precisando de mantimento, alguma coisa. Eu vou investir. Tudo isso é o reino de Deus. Volto a dizer, quando Jesus disse, quando fizeste um desses pequeninos, fizeste a mim. Então você está garantido, você está tendo seguro, está tendo caixa no reino de Deus. No dia da tua necessidade, você está plantando, você vai obter. Está entendendo? Por amor ao próximo, por amor à palavra, por amor a Deus. Tudo, existe uma diversidade muito grande. Você pode ofertar, pode fazer um monte de coisa. Além do que a gente está dizendo, do dízimo e oferta. Nós vamos entender por que agora.
Porque eu disse, aquilo é pro teu cotidiano, que a tua obrigação é com o teu ministério local, com o teu corpo, como nos ensinou a irmã Brana. Tu não tem obrigação com outros corpos. Tu tem obrigação de sustentar o teu corpo, da qual tu faz parte, e tu vai ser abençoado. Mas nós estamos falando aqui de um seguro espiritual, de um investimento para os momentos de crise. Vou dar um exemplo. Desculpa. A garganta vai ficando cansada. E o tempo está passando. Se me pergunta assim, irmão Thiago, tu não quer fazer um seguro de um carro? Eu digo, irmão, quanto custa o seguro de um carro? Ah, R$1.000. Eu disse, irmão, eu não tenho condições de fazer um seguro de um carro, como eu não tenho mesmo. Por quê? Porque eu não tenho, não me sobra. Se a minha renda é R$2.000 e o meu custo de vida é R$2.000, fica no 0 a 0. Não sobra. Agora eu vou chegar ao que eu quero dizer, o que eu quero falar. O que é poupar e o que é investir? Que é ensinado errado. Infelizmente, dentro das nossas igrejas também é ensinado errado. Poupar é assim, eu tenho uma renda de R$1.000 e se meu custo de vida com comida, filhos, aluguel, água, luz, tá em R$1.000, olha, o que eu ganho cobre todas as despesas, eu fico no 0 a 0. Não sobra nada para mim. Vocês concordam? Mas se eu começo a fazer uma economia, digo, filho, vamos economizar na luz, filha, vamos economizar na água, nisso, vamos comer, vamos evitar o desperdício de comida, vamos desperdiçar. A gente começa a poupar. Aí eu ganho R$1.000 e eu, tive meu custo esse mês R$800, me sobrou R$200, eu poupei. Vocês estão entendendo? Se eu cada vez poupar mais, vai me sobrar mais dinheiro. Isso é lógico, isso é básico. Por que sobrou? Porque eu poupei. Porque o meu... O que é poupar, então? É a relação entre... É o planejamento que você faz entre a renda, que a tua despesa seja menor do que a tua renda. Aí te sobra. Entende? O que é investir, então? Investir é pegar isso que tu poupou e aplicar em alguma coisa. Tu não vai pegar... Por exemplo, você ganha R$1.000. Você tem um custo... eu consegui poupar... E meu custo está sendo de 800. O que eu posso investir? O que eu posso investir? Vamos fazer assim. É os 200 aqui que eu poupei. Porque se eu perder esses R$200, eu fico no 0 a 0, não tenho prejuízo nenhum. Você está entendendo? Porque todo investimento ele tem risco. Ele obtém o lucro, obtém o prejuízo. Ou em maior ou em menor grau, sempre. Sempre. Não existe 100% de garantia. Não existe. A única coisa que é 100% de garantia é no reino de Deus. Então você entendeu? Aí você pega o que poupou e você aplica. Se você tirar dos custos 800, é o que acontece que a gente tem visto as pessoas, não, porque eu quero ganhar, porque eu quero isso, eu vou investir. Isso não é investimento. Aí depois reclama com Deus, eu estou sendo abençoado. Não. A tua bênção estava, veja, tu ganhou R$1.000. A tua bênção estava é que Deus garantiu o que tu ganhou, o teu sustento para cobrir o teu custo. A tua bênção está aqui. Se tu quer poupar para fazer outras coisas, tu deve te organizar e poupar. Tá entendendo? Deus não é responsável para gerar dinheiro daqui se a tua renda é isso aqui e teu custo também está aqui, tá parelho. Tu deve diminuir teu custo. Tu deve lutar para isso. Aí o que as pessoas fazem? Tiro do custo e depois acham que Deus tem obrigação. Não, a bênção de Deus foi, o repreender o devorador foi, a chuva que ele mandou foi exatamente na bênção que tu teve para pagar os teus custos. Se tu tirou do que era pros custos, o problema é teu. É só teu. Isso não é um ensinamento falso. Eu posso dizer, isso é diabólico. Porque como é que tu tira daquilo que é pro teu custo para investir em algo para ganhar mais e rápido ainda? Onde é que tu tá com a cabeça? Tu só pode investir 200, mas eu quero investir 1.000. Então tu vai ter que poupar 5 meses nesse processo. Olha o tempo que dá, 5 meses, para depois tu investir. Mas tira do custo. Aí quer que Deus abençoe? Não, a bênção de Deus já foi no teu custo. Ele garantiu o teu custo de vida. Porque tu foi fiel. Ele garantiu. Agora, se tu tirou do custo, o problema é teu. Não era para te investir do custo, era para te investir do que tu poupou. Isso é investimento. Você está entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Que o Mombrana fala? Aquilo que sobrou, você já é abençoado. Era o jovem rico. Agora você entende do jovem rico? Quando Jesus falou para o jovem rico, vem, vende, dá tudo para os pobres. Deus não estava dizendo para ele ficar pobre. Vende tudo. Deus não está dizendo para ele ter necessidade. O padrão, eu vou fazer um exemplo. O jovem rico estava aqui. O custo de vida dele era isso aqui, ó.
Deus estava dizendo para ele fazer isso aqui, ó, descer até o custo de vida dele aqui, ó, dá tudo. Deus não estava dizendo para ele passar fome, passar necessidade. Porque ele sabia que se ele vendesse tudo, ele não entraria em aperto. Ele ia investir o excedente dele. E o excedente do jovem rico era tudo isso aqui, ó, porque ele era rico. Ele não precisava de tudo isso para viver. Você tá entendendo? Deus queria pegar todo esse montante que ele colocasse lá no reino, lá, ó. E um dia ele teria um tesouro, um grande tesouro no céu. Entendeu? Jesus está falando do investimento. O que é o investimento? Aquilo que não está fazendo falta para ele. Embora às vezes tu faz falta, faz um sacrifício. É diferente de um investimento. Você está sacrificando, como a viúva, aquela. A viúva pobre, né? Se não me engano, que botou as 2 moedinhas, era todo sustento. É bem diferente. E outros deram que sobraram. Mas não estamos falando de dízimo, nós estamos falando de um investimento. Você já foi fiel. Você já manteve a tua casa. Tu já está mantendo, sustentando o teu corpo local. E está te sobrando. Sobrando tempo, sobrando saúde, sobrando dinheiro, sobrando condição. Tu está investindo no teu reino para... Como a gente está falando de um seguro. O seguro é para aquilo que você tem a necessidade um dia que venha a precisar. O que você está fazendo com isso que está te sobrando? Ah, vou gastar para mim, vou comprar um carro novo, vou comprar um celular novo, comprar um relógio novo. Só material. Já fiz uma obrigação, dei dízimo e oferta. Tá bom, Deus vai garantir o teu sustento. Mas e tu seguro? Tem seguro? Os momentos de crise que vão vir? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá investindo? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei, como eu falei, existe uma gama, uma área muito grande de investimento. Tu pode ajudar teu irmão, tu pode fazer um trabalho para a igreja, pode fazer um trabalho para teu irmão. Faça alguma coisa. Não seja um servo inútil. Um servo inútil, ele não investe. Mas o servo útil, ele investe. Ele faz a obrigação dele, mesmo no pouco que ele é fiel no pouco. E aquilo que ele ganha mais, ele investe no reino de Deus. Por isso eu digo, nem todo investimento é dinheiro. Primeira coisa que vem na cabeça é, eu tenho que dar dinheiro. Não estou falando em dar dinheiro. Eu estou falando em tu adquirir uma apólice de seguro espiritual para os momentos de crise. E é diferente. Eu quero que tu pense nisso. Por isso muita gente, a crise está vindo, a recessão econômica está perdido, aí não consegue já nem manter a renda. E cada vez está perdendo mais custo. A renda está sendo cada vez menor, o custo está sendo maior, e entra em desespero para ganhar mais, cada vez se afunda mais. E tenta correr mais, cada vez vai se afundar mais. Porque esse não é o caminho de Deus. Primeiro é confiar em Deus. Segundo, é tu controlar, é tu poupar. O que é poupar? É tu retirar os custos excedentes, aquilo que não é necessário. Aí vai te sobrar dinheiro. E aí com essa aplicação você pode investir. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é criador de ovelha. Ela tem 5 ovelhas. E ela cultivando lã de ovelha, ela obtém R$100 por mês, vamos dizer assim, vendendo a lã. E ela paga os custos dela. Olha só, meu custo aqui está sendo R$80, está sobrando R$20. Ela diz, não, mas eu quero mais. Eu quero lucrar mais, eu quero que a minha renda seja mais. Ela vai investir. Ela diz, quero comprar mais ovelha. Eu vou investir na produção de ovelha. Ela vai e compra 5 ovelhas. Ela diz, porque está me sobrando por mês só R$20. Eu já reduzi todos os meus custos. Eu quero que me sobre mais, eu quero ter mais poder de compra. O que ela faz? Ela quer comprar 5 ovelhas. Ela tem que ver quanto ela tem que juntar desses R$20 por mês, vamos dizer 6 meses. Comprei 5 ovelhas em 6 meses. Agora, ela tem 10 ovelhas. Agora, ela não está obtendo só mais entre o lucro dela e a despesa dela, R$100, vamos dizer, por 5 ovelhas. Ela está obtendo 200 em 10 ovelhas. Aí está sobrando mais dinheiro. Ela diz, eu vou investir mais. Ela pega aquele lucro dela, que é o lucro e a despesa, o que sobra, e ela vai e compra mais ovelha. Isso é investimento. Ela está botando a produção dela para que aquilo possa gerar. Veja que ela não está tirando do custo dela. Ela está colocando, investindo aquilo que sobra dela, daquilo que é o excedente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A mesma coisa, mas eu estou investindo em dízimo e oferta para minha igreja. Você está para obter, para Deus mandar a chuva e repreender o devorador. Mas nós estamos falando de um investimento para um momento de crise. Só vai investir o que tu tem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Volta a dizer, mas você tem tempo, tem trabalho, pode fazer alguma coisa. Invista no reino para propagar o evangelho, para o evangelho de Jesus Cristo ir adiante, para salvar as vidas, para alguma coisa nós podemos fazer. Você entende? Não seja um servo inútil. E isso é um investimento, entendeu? Vamos continuar aqui. Então o que é investir no reino de Deus? Existe uma gama muito grande para você investir. É aquilo que você, entre o teu lucro e a tua despesa,
Aquilo ali você pode investir. E você vai, é assim que os empresários fazem, está sobrando a margem de lucro, mas eu quero mais, então eu tenho que aumentar minha produção, eu tenho que investir em máquina, eu tenho que investir em equipamento para produzir mais, para me dar mais lucro. Depois aquilo que me der lucro, mais lucro, eu vou pegar parte, vou investir, vou comprar mais. Aí aquilo me dá mais lucro, eu invisto mais, e assim ele vai aumentando o seu patrimônio, vai aumentando as suas riquezas. Agora você tirar do custo, e se perder? Como é que faz? Você entendeu? Só pode investir aquilo que você tem no lucro. Porque se você perder, você não tem prejuízo. Porque aquilo já foi o poupado. Não faz parte da sua despesa, do teu custo. Paulo e o jovem rico. Mostrando o que o Mambrano disse. Ó. Este jovem praticamente fez aquilo, vem. Ele ficou mais popular, obteve mais bens. Nós descobrimos após algum tempo que ele ficou tão grande que teve até mesmo que construir novos celeiros para colocar suas coisas dentro. Exatamente. Para colocar suas coisas dentro. E por que a igreja rejeitou o Espírito Santo nesses últimos dias? Ela tem crescido, falando de Laodiceia, né? Agora, vocês estão entrando no concílio ecumênico exatamente o que a Bíblia disse que você faria. Agora, você é realmente Laodiceia, rica e cheia de bens, exatamente como aquele jovem foi. Ó, e ele era um tipo da igreja rejeitando. Paulo era um tipo da igreja que recebe. Ambos tiveram oportunidade, como você tem esta noite. Eu tenho. Veja que ele está comparando aqui o jovem rico com Paulo. Dois ricos. Porque a gente sabe que Paulo era nobre, mas ficou pobre. Mas por que ele ficou pobre? Porque ele quis abrir mão, ele quis investir no reino de Deus. E o jovem rico não quis investir no reino de Deus. Ele ficou mais rico em vida. E Paulo ficou mais pobre em vida. Mas quem teve o apólice de seguro? Quem valeu a pena ou não valeu a pena? Eu pergunto para ti, no final das contas. Mas teve um custo. Nesse caso, Paulo teve que ficar pobre. Aí eu pergunto, está disposto a investir no reino de Deus, mesmo que tu tenha prejuízo momentaneamente? Tu vai me dizer assim, Tiago, mas o que eu ganho investindo no reino de Deus? O que Jesus falou para os discípulos lá? Senhor, nós largamos tudo para te servir, o que nós ganhamos? O que Jesus disse? Aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Mas aquele que me deixar casa, fazenda, filho, família, receberá tantas vezes mais aqui nessa terra com perseguição. Com perseguição. Pode ler lá que está escrito assim. A vida vai ser dura. Jesus não fez uma propaganda falsa. Eu não quero adiantar aqui, vamos seguir. Recebe, mas vai ser duro. Tu está disposto a correr esse risco investindo no reino de Deus? É aí que o Mambrano começa a falar dos homens de negócio. Vocês querem investir no reino de Deus? Ou vocês estão como Judas, volto a dizer na transmissão passada, que quer lucrar com o evangelho, está ali dentro da igreja porque quer receber vantagem. Deu para entender? Eu acho que é a última pregação. Quem são esses Judas hoje? Eles não querem investir, eles querem obter lucro daquilo que eles fazem. Quando você quer obter vantagem de um trabalho que tu faz, que era o que Judas fazia, ele foi chamado para ser um apóstolo. Um pregador, para curar, para pregar, para orar pelos enfermos. E ele quis obter vantagem naquilo que ele estava fazendo. Então aquilo que ele estava fazendo, aquilo que era bom virou mal. Você entende? Porque ele estava agora querendo obter vantagem, obter lucro de uma coisa que era considerada boa, que é pregar aos desesperançados, levar o consolo aos cansados, levar ânimo aos cansados, curar, libertar. É uma coisa boa? É a palavra de Deus. Mas quando tu começa a obter lucro em cima, tu quer obter vantagem, isso passa a ser maldoso, é diabólico. Tu tá entendendo? Aí eu pergunto, você quer investir ou tu tá dentro da igreja para obter lucro, porque só tu quer ter uma vida boa? Por isso que eu quis ligar essa mensagem com a última transmissão. Falar quem são os Judas, o que era o princípio de Judas de verdade, que estão dentro da igreja. Tá entendendo? Porque ele pegou uma coisa que era boa e tentou fazer comércio, tentou lucrar para ele. Em vez dele pegar e investir. Vamos continuar lendo aqui. Vamos falar um pouco agora disso aqui. Jornalismo, mídia, propaganda. Por que nós fizemos investimentos errados? Então você vê, tudo tem um preço. Quando você vai fazer um investimento, que nem falando da apólice de seguro, se ele é uma pessoa honesta ou sincera, ele vai dizer para ti dos riscos que tem. Diz, olha, irmão, tu vai ganhar isso, tu quer investir aqui e tal, estou falando financeiramente, tá? Mas existe um risco de tu perder. Se ele for honesto, sincero, ele vai dizer tantos por cento de risco, todas as quedas e tudo mais. Aí a escolha é tua.
Tu vai porque tu quer. É como uma cirurgia. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, o médico vai lá e fala, ó, existe o risco disso, mesmo que seja mínimo ou grande, ó, o risco é 1%, o risco é 70% de dar errado, de até mesmo tu morrer. Tu quer fazer? Aí você vai lá e assina um termo de responsabilidade que você quer fazer, assumindo todos os riscos. O médico foi honesto contigo. Ele não está te enganando. Mas o que acontece hoje? Por que os investimentos estão sendo mal aplicados no reino de Deus? Por culpa das mídias, por culpa dos jornalistas, por culpa dos propagandistas, por culpa daqueles que são para informar as pessoas, não estão informando. Só estão falando das vantagens e não estão falando dos riscos. E Jesus nunca enganou ninguém. Disse, ó, todo aquele que quer viver piamente padecerá perseguições. Por causa de mim, vocês vão morrer, vocês vão ser presos, vocês vão perder os bens, vão ser espoliados. Vocês querem investir no reino? Não vai acontecer tudo isso. Vocês vão ser difamados, como no começo que eu falei. Vocês querem mostrar a verdade? Vocês vão acontecer tudo isso. Vocês querem? Mas vocês querem investir no reino? Um dia vocês vão ter a recompensa. Mas durante essa caminhada, o caminho é duro. Vocês querem investir? Jesus nunca mentiu. Como ele falou para os discípulos aqui. Vocês vão ter tudo isso, ou obter em terra, com perseguição. Vocês querem? Jesus foi o melhor jornalista, o melhor informante que teve. Nunca escondeu nada, falou a verdade. Falou a verdade, falou das vantagens que eles teriam a longo prazo, mas falou dos riscos que tinham, dos custos. Eu falo a mesma coisa, vocês querem correr risco? Querem ser esse investidor do reino de Deus? Tem um preço. Querem continuar mantendo o evangelho vivo? Querem continuar levando a esperança, a palavra, essa mensagem que vocês se batizaram e tomaram o nome sobre si do Senhor Jesus Cristo? Querem continuar sendo investidor do reino de Deus? Tem risco. O risco é caro. É difamação, é injúria, é jogar sombra, é chamar de tudo que é coisa. E quem sabe um dia ter perseguição realmente física. Mas tu quer? Por isso que as aplicações são más dentro das igrejas, porque os propagandistas que usam as mídias, que são os veículos de informação, falam só das vantagens. Ele não está sendo honesto, ele não está sendo sincero. Ele só diz, por quê? Porque ele visa lucro para as duas partes. Mas se tu é um pouco inteligente, como eu falei no começo, e tu para pensar, como o Moran disse, peraí, deixa eu analisar isso aí direito. É confiável, não é confiável? Negócio duvidoso, como a gente leu ali, é uma empresa não identificável, você nunca aplicaria. Tu vê que o Moran disse, você é um tolo que faz isso. Vou dar um exemplo. O que acontece hoje é o legítimo, não é para ser piada, tá? Isso aqui não é para contar piada. Eu sou contra. Mas eu vou falar uma agora que tem tudo a ver. Eu já falei algumas vezes, eu aprendi isso desde criança, que é o que acontece dentro das igrejas, principalmente dentro da mensagem. O povo em si. Mas dentro das igrejas eu vejo isso. Tinha uma vez uma história, se tu é inteligente, se tu tem o Espírito Santo, tu vai entender o que eu quero dizer. Tá? E tu vai analisar e fazer o investimento correto. Que era uma vez, diz que uma jovem modelo, muito bonita, muito linda, isso eu escutei desde criança, nunca esqueci. Eu vi uma professora contando que ela era linda, ela era Miss Brasil, Miss Mundial, não lembro direito. Miss Brasil não, Miss Mundial, sei lá. E ela era muito linda, cobiçada, muito linda mesmo, fazia as propagandas, né, e tudo mais, ganhava muito dinheiro. Só que ela tinha um defeito, um problema, que ela era muito burra. Ela era burra. E ela era contemporânea do Einstein, ela era conhecida do Einstein e vivia no mesmo tempo que ele. Fez uma proposta, segundo ela, irrecusável para o Albert Einstein. É um grande físico, inteligente, que a gente sabe. E perguntou para ela se ele aceitaria casar com ela para obter filhos. Porque o Einstein era muito inteligente. Né? A gente sabe, era inteligente, mas ele era feio. Ele era o oposto dela. Ela era bonita e burra, não muito inteligente. E ele era feio, mas inteligente. Então ela fez a proposta que se os dois casassem, gerariam filhos. Daí ela disse, veja, nossos filhos serão filhos perfeitos. Serão filhos maravilhosos, porque nasceram com a minha beleza e a tua inteligência. Imaginou uma proposta recusável. Nossa, nossos filhos serão os melhores do mundo, mais cobiçados e tudo mais. Imagina, com a minha beleza, né, e a tua inteligência. Aí o Einstein primeiramente pensou e disse, não, é uma boa proposta. Aí ele pensou, olhou e analisou, pensou 2, 3 vezes, ele era inteligente, e falou para ela assim,
Mas e se der o contrário? Se acontecer exatamente o oposto, o contrário. Aí ela pensou, como assim aconteceu o contrário? Se em vez de nascer com a tua beleza, os nossos filhos nascer com a tua beleza e a minha inteligência, nascer com a minha feiura e a tua burrice, der prejuízo, como é que fica? Porque é 50%. Tinha 50% de chance de dar errado. Ele ia investir num casamento desse? Aí ele pensou, é 50%. O risco é muito alto, não vou investir. E não casou. Tá entendendo? Mas a propaganda, a mídia te mostra tão bonitas as coisas que você vai de cara. E aí, você não aceita os conselhos de Deus, não ouve os conselhos do profeta e tu é amaldiçoado. Porque a tua cegueira é que faz tu fazer os negócios errados. E nós estamos falando de seguro espiritual. Deus quer que nós façamos um seguro espiritual. Então não escute muito as mídias populares que só visam lucro e vantagem e não te falam dos riscos. Aí os verdadeiros pastores que estão aí te mostrando dos riscos, tu não quer ouvir. Mas os riscos são altos. Cabe a tu decidir se tu quer investir ou não. Por que acontece isso, irmão? Deixa eu só achar aqui. Porque o que deu? Deus está chamando, irmãos, nos chamando para fazermos esse seguro espiritual, para que em momentos de crise nós tenhamos consolo. Eu botei bem aqui a minha linha de pensamento. Você entende? É fazer um investimento. Ah, não estou vendo hoje isso, não estou vendo lucro. Mas Deus não está te chamando para obter lucro aqui, agora para te ver. Ele está querendo te salvar da crise que vai vir. Dos problemas que vão vir, que tu tem esse seguro. Esse é o objetivo que o Moranda falou para os homens de negócio, a mensagem de investimentos. Não adiantava vocês ter riqueza aqui como jovem rico. Eu quero que vocês sejam como Paulo, que tem um tesouro grande no céu. Então vocês entenderam? O que acontece? Por que a mídia, o que é o jornalismo, a imprensa, antigamente a gente falava muito da imprensa, né? Aquela jornal impresso, revista e tudo mais. A gente tem a função de informar, ser neutro, mostrar a atualidade. Ó, mostrar isso como é. Mas os falsos jornalistas hoje, que usam as mídias e fazem as propagandas enganosas, só mostram o lucro e as vantagens. Ou seja, o jornalismo de verdade, ele mostra o que precisa ser mostrado. Sem ele tomar partido para nenhum lado. Já o jornalismo furreca, vamos dizer assim, as propagandas de hoje, eles querem mostrar aquilo que eles querem que tu veja. Eles escondem o lado errado. Eles só fazem a propaganda boa. Aí tu se afunda. Você está entendendo o que é a diferença da mídia hoje e do jornalismo correto? É falar a verdade e mostrar os custos. Mas o que a mídia das emissoras dentro da mensagem faz? Só te mostra o lado bom. Porque elas querem que tu veja aquilo. Elas não querem te mostrar a realidade como ela é. E aí você não aplica no reino de Deus, não investe no reino de Deus. Aí eu pergunto, vai ter um seguro para as horas de crise? Não. Porque segundo as fontes não vale a pena. Mas eu estou te mostrando que vale a pena. Vale muito a pena. Vamos ler aqui. Vamos continuar aqui agora sim. Agora o bicho pega, como se diz. No livro de Malaquias, continuando lá, eu li antes do 10 ao 12, não é? Falando da chuva do céu e repreendeu o devorador. Mas, o que o povo diz? Por que o povo não investe no reino de Deus? Por causa disso aqui. Olha que grosseria. Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao 18. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha só, a queixa de Deus. Vocês estão falando, as suas palavras estão sendo agressivas, Deus se queixando. Vocês estão falando, tem sido agressivo para mim as palavras de vocês. Vamos trazer para hoje. E o povo diz, mas o que nós temos falado contra ti que tem sido agressivo? Olha o que Deus está falando. E é o que está acontecendo dentro da mensagem hoje. Vós dizeis, é inútil servir a Deus. O povo diz hoje, para que eu sirvo tanto a Deus? Para que eu vou investir? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que adianta fazer tudo isso? O que adianta jejuar? O que adianta ler? Eu não estou obtendo nada. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Olha o que o povo diz. Olha o ímpio. É o que está dizendo aqui. Que nós crentes falamos, olha o ímpio, ele prospera, ele é rico, ele é bem, ele não faz o sacrifício que eu faço. Ele faz as coisas erradas e escapa. Veja que Deus está dizendo assim, é grosseiro para mim.
Vocês não têm noção do que vocês estão falando. E é assim que muitos crentes estão olhando como diz aqui, a soberba do ímpio, está olhando a bênção dele, a bênção material, ele não vai para a igreja, não faz. Nós, eu vou me incluir junto, tá? Nós olhamos o patrimônio dos outros e dizemos, ó, eles que são abençoados, eu quero ser como eles. Olha só, não vê as coisas que eles fazem legal, ilícita, que a gente falou aqui, os caminhos errados, os atalhos. Não, eles são felizes. Nós, olha, eu sirvo a Deus, Deus não me abençoa. Aí eu volto à transmissão passada. O que é Judas? Chegou o tempo que ele viu isso, ó, vou vender, não quero mais mesmo, não estou obtendo lucro aqui. Por isso eu quis fazer essa linha, entendeu? Primeiro falar o que é um Judas, o que é verdade. Não o traidor que ele fala, esse é um Judas, não. Qual é o significado de Judas dentro da Bíblia, que traiu a palavra? E aqui a queixa de Deus é a mesma coisa em Malaquias. O povo estava dizendo, não é, é inútil servir a Deus. Para quê? Só estou perdendo, só estou ficando pobre. Vamos continuar lendo. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito, olha só. Então aqueles que temem o Senhor, aqueles pobres, às vezes ricos, mas que temem o Senhor, não, vale a pena servir a Deus sim. Tu não sabe o que tu está falando. Tu está se comparando com o ímpio lá, que ele vai para o inferno. Muitas vezes, muitos deles. Tu quer ser como ele. Tu está vendo o meio que ele está usando lá, quer enriquecer rápido, faz as coisas erradas, tu está se comparando com ele. Mas os que temem o Senhor estão dizendo, vale a pena sim, vale a pena servir a Deus, vale a pena sofrer por um tesouro maior. Vamos continuar lendo aqui. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu próximo. E o Senhor atenta e ouve, olha só, ele está ouvindo. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Esses que estão dizendo, invista no reino de Deus, invista no tesouro eterno, invista no seguro espiritual. Esses que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem? Esses que estão dizendo que vale a pena. Invista no reino de Deus. Não se compara com os ímpios. Não se compara com a riqueza dos mundanos. Naquele dia que farei... aqui que para. Esse seria o meu título. Eu ia colocar assim, os investimentos para aquele dia. Naquele dia que farei. Olha o que Deus está dizendo. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Que dia, Tiago? Nós estamos nesses dias, estamos chegando. Naquele dia, aqueles que temem o Senhor, que estão vendo que vale a pena, que não são como Judas dentro da igreja, que não querem lucrar dentro da igreja, que estão ouvindo os verdadeiros jornalistas, que não estão ouvindo as falsas propagandas, que não querem lucrar dentro da igreja, que não querem apenas ter uma vida boa dentro da igreja, que estão dispostos a talvez perder tudo para o reino de Deus. Deus está dizendo, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão dizendo, o povo aí da mensagem está dizendo, não vale a pena servir a Deus? Vocês estão ficando pobres? Vocês não estão enriquecendo, como Judas? Vocês estão reclamando? Eu vou mostrar para vocês, porque vocês estão olhando o que é bênção, aqueles que têm material, e vocês estão olhando, você não olha para o pobre lá, às vezes, porque ele está num nível baixo e você está se comparando com o nível alto. Porque às vezes, irmão, como eu digo, a gente olha para o irmão lá e a gente vê o nível de espiritualidade dele, de bênção dele, é porque ele tem uma vida simples. Mas é como eu digo, ele está em necessidade? Não. Deus está mandando chuva e repreendendo o devorador na casa dele, ele está feliz. Porque ele não quer mais. Ele não quer correr mais. Deus está dizendo, vocês estão dizendo que é inútil? Eu vou mostrar para vocês, naquele dia, para vocês, irmão, eu termino aqui dizendo, naquele dia Deus disse, eu vou mostrar para vocês quem serve a Deus e quem não serve, quem está me servindo. Vocês vão ver a diferença, vocês vão ver o desespero do povo aí. Ó. Deus está dizendo assim, ó, juntando com o Malaquias que a gente leu lá, eu vou mostrar para vocês que estão reclamando, vocês que não estão vendo, talvez os meus filhos aí, quem está investindo no reino de Deus e quem não investe. Eu vou mostrar para vocês naquele dia. Serão para mim particular tesouro, vou poupar eles, porque eles estão temendo o meu nome. Eles não estão sendo grosseiros, eles estão dizendo, vale a pena servir a Deus. Vocês estão dizendo que não vale a pena servir a Deus. Porque vocês estão vendo a riqueza de vocês, ó, minguar. A crise está vindo, vocês não têm fé. E eu vou mostrar para vocês. Deus está dizendo, quem serve e quem não serve. Quem investe, quem investiu e quem não investiu. Irmãos, antes que seja tarde, invista no reino de Deus. Faça alguma coisa pela obra de Deus, pela causa de Deus. Existe uma gama infinidade, não estou falando de dinheiro, só para você trabalhar no reino de Deus. Ah, mas eu dou dízimo e oferta. Não, nós vimos aqui, é para te manter a tua caminhada. Por causa de vós, repreenderei o devorador e mandei a chuva do céu. Vou te abençoar no teu trabalho físico. Eu estou falando de um seguro eterno.
Então, medite nisso, irmão. Acabou mesmo? Medite nisso. Naquele dia, mostraria a diferença. Quem serve a Deus e quem não serve. Quem investe no reino de Deus e quem não investe. É isso que o irmão Branco queria aqui. Ó. Vocês são grandes homens de negócio, estão investindo na vida de vocês, nas empresas de vocês. Mas eu quero saber, o seguro espiritual vocês têm? Ele termina aqui falando essa mensagem. Vocês têm o seguro espiritual como Paulo? Ou vocês só querem investir nas coisas natural como o jovem rico? É isso que eu quero saber, irmãos, hoje. Eu termino com isso aqui. Essa é a minha pergunta. E aqueles que têm riquezas materiais, têm um seguro espiritual no céu? Para os momentos de crise que estão vindo? Deus vai mostrar quem serve e quem não serve. Tá achando que aquele teu irmão talvez lá, pobrezinho, que não tem muitos bens materiais, ele não investe, por isso que ele é assim? Deus vai te mostrar quem serve e quem não serve. Amém? Vamos. Aqui eu termino. Vocês meditem sobre isso. Olhem sobre isso. Juntem com o que eu falei a transmissão passada. Eu quis fazer aquela primeira parte e essa segunda parte aqui. Vamos fazer uma oração para despedir, de agradecimento. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Pai, por tudo. Obrigado por essa transmissão. Sei que foi um pouco longo, Pai, mas aquilo que estava no meu coração eu falei. Que isso aqui possa cair no coração do eleito, Pai. Que possa, Pai amado, ajudar cada um, Deus. Obrigado por tudo. Nos ajude a aumentar a fé. E aqueles que não fizeram esses investimentos no Teu reino, Pai, que eles possam aplicar, Senhor, sem medo de errar, no Teu reino, porque é 100% seguro. A única coisa que é seguro, os lucros, Senhor, os dividendos um dia, é aplicar no Teu reino, Pai. Nos ajude cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo eu peço, para honra e glória do Teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Vão em paz e que tenham um bom almoço e uma ótima semana que vem. Amém? Deus abençoe a todos.